¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo hoje não está a Jéssica nem a Fabi, mas eu não estou sozinha, porque a gente tem a presença muito especial do Ricardo Salada e da Thelma Rocha. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Gente, sintam-se à vontade, sintam-se em casa, que a gente fala o que dá na telha, então não precisem, se preocupar muito. Pra quem não sabe, eles são perito criminal e fotógrafa pericial, né? E eles fazem o programa Perícia Lab no EXN, que saiu a segunda temporada agora, né? Então, bora lá pro episódio de hoje, então, começar essa conversa. Pra começar, então, gente, eu quero só que vocês expliquem um pouquinho qual que é o trabalho de vocês como perito criminal e como fotógrafa pericial, porque eu achei super interessante, acho que muita gente aqui vai ter esse interesse também. Então, assim, realmente, boa tarde, né? Muito obrigado pelo convite, realmente é um prazer aqui, ainda mais estar falando da segunda temporada do Perícia Lab, que é um assunto que está em alta, crimes reais, né? E aí, agora eu vou deitar e rolar um pouquinho, né? Fique à vontade. A gente tá no crime real mesmo, né? No plantão ali, no dia a dia, né? Fazer um pouquinho de inveja, mas brincadeiras à parte, meu trabalho, eu sou fotógrafa técnico-pericial. Então eu gosto de dizer o quê? Que eu tenho que trazer, através das minhas fotos, as principais pessoas que irão julgar esse crime e que ali, naquele momento, não estão presentes, né? Então, a minha conexão com o perito no local de crime, ela tem que ser perfeita, porque o perito já está ali vislumbrando uma dinâmica, prováveis exames para um esclarecimento de autoria, e eu tenho que estar nessa conexão com ele para trazer em fotos, né, a narrativa do laudo dele. E com isso eu vou trazer quem futuramente? Os promotores, os defensores, o juiz, que naquele entendimento, naquela leitura técnica do laudo, né, ele batendo o olho numa foto, fica um pouco mais claro, né, aquela descrição técnica que o perito faz no laudo fotográfico. Então, eu acho que o primordial é eu estar ilustrando a narrativa do laudo pericial. Tudo. Mas o que você fotografa, Thelma? Exatamente tudo. Vamos imaginar que eu estou entrando numa residência de 3 andares. Eu tenho que fotografar todas as possibilidades de acesso a essa casa, porque eu não sei por onde o autor entrou. Ou eu não sei se o autor já estava lá dentro e por onde ele saiu, né? Então eu vou fazendo tudo em detalhe. Fechaduras arrombadas ou não, quantos acessos a casa tem, se tem pegadas, se teve escalada, a posição do corpo, manchas de sangue, lugares que apresentam uma desordem que não é a desordem natural de uma casa, e por aí vai.
Muito bacana. Você basicamente constrói um mapa para todo mundo entender ali, né? E você ilustra toda a situação. Eu sou a parte legal do livro, quando a gente tá Tem as fotinhos para ver, Isso, né? Eu sou a parte legal do livro, entendeu? Eu sou a todo mundo adora. Então você tá querendo dizer que eu sou a parte chata do livro? Poxa, a parte técnica, né? Você é a cabeça do livro, é você que vai construir todas as outras páginas. As chatas. Mas é que assim, o trabalho pericial, às vezes a pessoa fala assim, o perito, o fotógrafo, não sei quem. Eu acho que, assim, que é uma equipe de trabalho, uma equipe multidisciplinar, cada um com a sua atividade, mas todos com um objetivo único. Então, o que acontece? O trabalho pericial, muitas vezes, por mais que eu tente descrever, que eu tente ser minucioso, tá? Realmente, vamos fazer uma foto bem tirada, o conjunto fotográfico vai ajudar em muito a ilustração, né? Porque o que acontece, pode ser, olha, tinha uma mancha de sangue que tinha o que a gente fala de espargimento, que é o espirro, da forma como o sangue espirra numa parede, no chão, numa porta. Como é que eu vou explicar esse espargimento para alguém, eu escrevendo? Não tem como estar explicando, detalhando. Aí você tem a fotografação. Então vai dar a localização, vai dar os detalhes, aí eu vou falar sobre orientação, sobre características dessas manchas. É muito mais fácil se eu tiver ela ilustrada. Sim. Então, os dois trabalham juntos, os dois têm uma grande importância dentro do atendimento de local. E o que acontece? O Pericia Lab, ele vem trazer com os casos que são apresentados, o que faz de perícia, o que foi realizado, o que poderia ter sido realizado, porque tem os casos antigos, né? E o que poderia ter sido feito hoje. O que a gente poderia ter feito, o que a gente poderia ter observado. Então, são alguns detalhes que a gente tenta trazer esses casos para a atualidade e fazer uma análise. Não, é só aproveitando o gancho para vocês falar mesmo do Pericia Lab. Como é que é o programa, como vocês escolhem os casos. Cada episódio é um caso, né? Isso, cada episódio é um caso. Sim. Na primeira temporada, praticamente nós atuamos quase que em todos os episódios. Assim, eram crimes que a gente teve contato, tanto no local como na equipe, né? Então, praticamente eram crimes que a gente estava muito familiarizado e realmente eram crimes que, assim, a gente se sentia mais à vontade por ter visitado a cena ou por nossos colegas ali terem visitado e a gente ter participado de como tinha acontecido. Nessa segunda temporada, eu gostei mais ainda, porque foram crimes que... Ai, que pena, eu não estava de plantão nesse dia, sabe? Sim. Mas eram crimes que, pelo menos eu que gosto muito disso, eu vivo muito essa perícia, né? Eu ficava me questionando, será que fizeram tal coisa? Será que foi feito tal coisa? E a gente entrou um pouco mais na riqueza da cena, né? Na riqueza do crime em si. Então, e casos bem antigos, né? Casos assim que me causaram até perplexidade de falar, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu. Né? Então, nessa segunda temporada eu tive um pouco mais envolvida em questão de estudo. Eu tive que estudar o caso, né, para entender melhor. É diferente da primeira temporada, que a gente trazia as informações e digamos que os roteiristas aqui estudavam, né? Sim. Então foi uma inversão. Mas eu acho que o grande pulo do gato do Pericia Lab não é ali numa reprodução lúdica laboratorial, né, que a gente traz um laboratório um pouco mais lúdico, né, para as pessoas entenderem, não é estar ensinando ou estar mostrando o pulo do gato, né, mas sim a dificuldade de entendimento de determinadas ações periciais. Sim. Então, um simples corte com um instrumento cortante,
que leitura que a gente faz desse corte? Ou a gente só está vendo um corpo que foi vitimado por um instrumento, uma faca? Não, a gente primeiro vai ver a leitura que esse ferimento traz, para ver que tipo de faca que a gente vai buscar, né? Então isso é muito legal mostrar para os interessados, o olhar técnico-pericial, né? Então a gente trazer isso para o estúdio e até mostrar a dificuldade, seja com os voluntários, seja com a tentativa do experimento dar certo, né? Eu gostaria de ser da perícia. Então, olha o que você tem que ver na cena de crime, né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato do Perícia Lab. Muito bacana, vocês são tipo Mythbusters, assim, né? Eu olhando o programa, eu falei, Mythbusters, né? Eles pegam e recriam aquilo pra ver se é a teoria certa, né? Mas o que acontece? A perícia, com o dia a dia, a gente começa a ser treinado pra gente enxergar que os outros não veem. Então, o que acontece? A gente tenta mostrar, vamos dizer, nesse primeiro episódio, uma faca que foi utilizada, um objeto que pode ser usado de forma pérfuro ou incisa, né? Ele perfura e corte, e mesmo você analisando a lâmina, você começa a ter uma ideia do instrumento que pode ter causado aquela lesão. Então são detalhes. Então, são a borda dos ferimentos, o tamanho desse corte, a profundidade desse corte. Então, tudo são detalhes que a gente, vamos dizer, dentro da nossa experiência, dentro daquele treinamento que a gente tem, a gente consegue chegar a outras informações. Tipo, olha, a arma do crime pode ter sido essa. Ou pode chegar numa cena do crime, olha, aqui não tem nenhum instrumento que produziria esse tipo de lesão. Então, provavelmente o autor teria saído e levado o instrumento. Então, a gente tem que analisar toda a cena do crime, porque a gente vai naquela situação de a gente busca informação onde não se tem nada, nem nenhuma informação. Tudo a gente vai buscando e colocando dentro do contexto que está se analisando. Sim. E a equipe é treinada para isso. O nosso dia a dia é esse treino, cara. Não é que a gente é treinado, que tem alguém orientando, né? Mas a gente é treinado no momento que cada vez que você faz aquela busca, que você dá atenção à cena do crime, que você busca o esclarecimento da dinâmica do que aconteceu, tudo sempre é um aprendizado. E constante, né, Tchê? Constante. Não tem... O pessoal, eu falo assim, ó, se eu encontrasse um perito que fala, não, porque eu sei tudo de perícia, mentira, esse cara não sabe porra nenhuma. Quem fala isso é porque não sabe nada. A gente é um eterno aprendiz. Os locais são desafiadores, né? Muitas vezes a gente se depara com situações assim. Eu sou um pouco mais escrachada, sabe? Eu não sou tão polida como Salada. Então, assim, muitas vezes você vibra no local que você fala, caraca, como eu queria que o autor de tal livro tivesse aqui, para ele queimar o livro, né? Para ele queimar o livro, ou usar de peso de porta, porque você vê que você pega determinadas situações na cena de crime que ela é tão desafiadora que a literatura ela vai te orientar, mas ela não vai te esclarecer. Então, você tem casos onde, se me permite aqui comentar, né? Fique à vontade. Um caso, Sim. O rapaz, ele tomou um tiro no coração, ele tomou um segundo tiro de fuzil, né? No fêmur, o fêmur dele quebrou, né? E teve até o descolamento ali com a bacia, e ele andou 56 ou quase 66 metros, né? Aí a médica legista falava assim, não, provavelmente é outra mancha de sangue, mas ele não andou. A gente, não, doutor, ele andou. Ele andou com o fêmur quebrado, ele andou 60 metros, né? E ainda com um tiro no coração. Então, assim, aquela leitura da mancha de sangue, você via direitinho
como é que chama, Tchê? Não é respiração, é o bombeamento do sangue, sabe? Ah, sim, a artéria, né? Espirrando. Isso. Então você via uma mancha de sangue, parava, outra mancha de sangue, parava, outra mancha de sangue, parava. E ali naquele momento a gente falou, ok, né? A gente ainda não tinha chegado no corpo. A gente falou, ok, ele tomou aí um tiro no pulmão, tá vazando sangue pela boca. Quando a gente chega, o cara com o peito arregaçado, um tiro no coração, o fêmur exposto, né? A bacia de lado, você falou assim, não é possível que ele andou. E aí vem as imagens. Então, assim, virou um caso de estudo, né? Científico. Caramba. Dentro do IML, e virou palestra, virou motivo de palestra, né? Virou um caso didático. E se você falar isso para uma outra pessoa que não tem essa imaginação, né? Não se permite imaginar o possível, ela vai falar, não, aconteceu algum erro aí da perícia e eles analisaram errado, né? Então, ou vocês são mentirosos. Isso, Estamos tudo maluco, né? Bando de mentiroso, né? VTZero. Eu até ia perguntar, porque vocês estão há tanto tempo nessa área que vocês já devem ter visto muita evolução tecnológica também, né? Então, demais, isso também demais. É um negócio que muda muito rápido, né? Então, a pessoa afirmar que sabe tudo e ano que vem já vem outra tecnologia que ajuda o trabalho de vocês, né? Eu entrei numa época onde você era máquina analógica, né? Máquina de filme. E ali nos meus primeiros anos, né? Porque a gente tem um apelido na polícia, que é a pessoa que é recém-entrada, ela é chamada de calça branca, né? Então a calça ainda tá limpinha, né? Olha que beleza, sim. Né? É o calça branca. E dependendo se a pessoa não entende direito o trabalho, ela vai ser chamada de calça branca durante uns 10 anos, né? ou até o fim da vida, né? Ou até o fim da vida, né? Porque tem que descontar. E ali, eu na máquina analógica, onde você não tem o visor para saber se ficou bom ou não, né? Você não tem aquela sensibilidade de filme que você tem hoje de 8.000 ISOs. Olha, né? Que perfeito, né? O meu era 100 ISO, né? Você falava, pô, eu preciso de muita luz aqui, mas enfim. Aí, quando você estava fazendo a foto, o perito vinha com aquela frase que era para você saber que você eternamente ia ser um calça branca. Ele passava do seu lado e falava assim, a foto saiu, né? Você... né? Você metia e a partir dali, até a revelação e a vinda desse filme, demorava uns 15 dias, era momento de novena, né? Sim, você ficava... não sabia. Não, você anotava ali aos pés do santo, né? Pose número tal, né? E fazia uma novena para aquela foto vir, porque o ambiente pericial, ele te coloca em muitas ciladas, né? Então, é o famoso lusco-fusco, que é aquele entardecer ou amanhecer, que os seus olhos estão vendo uma iluminação, mas que a foto não vai captar aquela mesma iluminação, né? E aí vinha essa dúvida, né, do profissional. E aí hoje você tem uma máquina digital, você tem máquinas térmicas, onde você consegue apontar lá para a terra e ver se tem alguém enterrado ali, né? Ainda que, você fala aonde eu tô, né? Aonde eu tô? Sim. Eu entrei como um lambi-lambi e agora, né, tô com uma tecnologia de um escaneamento 3D numa cena de crime. E aí você tem que evoluir junto, senão você também é atropelado. A gente fala da tecnologia, fala de tudo. Claro, a tecnologia é uma coisa que é fantástica, auxilia e dá um resultado lindo, maravilhoso. Mas eu sempre vou defender que a peça principal ainda continua sendo o ser humano. Porque o ser humano tem que ter conhecimento, tem que ter experiência, tem que conhecer a tecnologia para saber assim, aonde eu vou usar essa tecnologia, qual é o resultado que ela vai me dar, o que eu vou usar essa tecnologia dentro da minha cena de crime, o que vai me acrescentar. Então você tem que ter o conhecimento do perito, né, o conhecimento pericial e o conhecimento tecnológico. Então só se aumentou a necessidade de conhecimento. Sim. Não é que eu vou dizer, se você não tem o
o conhecimento pericial, não adianta você ter um equipamento 3D que você não sabe aonde você vai usar. Né? Não saber dirigir uma Lamborghini, né? Exatamente. Você dirige há quanto tempo? 30 anos. Fusquinha. Não adianta você pegar a dirigir 30 anos. Mas não fala mal do Fusquinha, que o Fusquinha é bom. Faz o trabalho dele, Fusquinha, né? Mas exatamente isso aí. Faz o trabalho dele. Com um arame você conserta qualquer coisa no Fusquinha. Eu digo sempre com um arame e um chiclete. Né? Mas é justamente o Fusquinha te leva onde você quiser, mas ele nunca vai andar a 300 por hora. Sim. Então você vai pegar uma Lamborghini, para quem está acostumado com Fusquinha, vai dar merda. Você quer vou acelerar, sabe? Ou vou andar devagar, vai ferver o motor. Se acelerar, você não vai ter condição de fazer o controle do carro. Exatamente. Então, vale o conhecimento do piloto que começou com Fusquinha, aprendeu foi pro Opalão, não sei o que, foi dando as melhoradas, né? E agora histórico, né? É histórico. Então, hoje ele dirige uma Lamborghini, ele dirige Fusquinha, dirige qualquer carro, porque ele tem a experiência, a vivência dele. Então, aí que eu digo assim, que é da importância do perito. Um calça branca sempre será um calça branca, né? Ele tem muita coisa para aprender. Não adianta, você olha, pega um calça branca e dê uma máquina ferrada para ele trabalhar. Ele não sabe o que ele tem. Ele pode até fotografar bem, mas ele não sabe o que ele tem que detalhar, quais são os ângulos, são os principais, como é que ele tem que ver a cena do crime. Isso é só com experiência. Porque, assim, esse pessoal que é apaixonado por crimes reais, né? Sim. Vamos, assim, dar uma mini palestra aqui, né? Então, assim, você tem a criminalística, que é quando você entra no local, você entra com a criminalística. O que é a criminalística? Todos esses estudos periciais, né? Vamos, assim, para as pessoas entenderem. A balística, é o DNA, é a física, é a biologia, é a toxicologia, é a criminalística, né? Quando você vai se aproximando do corpo, você entra na medicina legal. Você tem que ter uma orientação ali, né, de medicina legal. Entender como aquele ferimento foi produzido, se aquele ferimento foi capaz de causar todo aquele derramamento de sangue, ou você tem que procurar um outro ferimento, né? Entender ali até a coloração que já está aquele corpo, a rigidez que está aquele corpo, para entender até o tempo, né, de morte e tal. E aí você se especializa um pouco mais e você entra na vitimologia, que vai falar tanto da atitude do criminoso, mas quem é aquela vítima também. Aquela vítima, ela tem uma ligação com esse criminoso? Essa vítima, ela não tem ligação nenhuma com esse criminoso, né? Então, a história da vítima e a história do criminoso também faz com que você se apoie no local. E quando eu falo em apoio, aí você tem esse tripé de apoio para entendimento de um local de crime, que é a criminalística, a criminologia e a medicina legal, né? E a criminologia entende-se também vitimologia. E aí você tem esse tripé de apoio. Se você tá manco em um desses assuntos, o negócio não se envolve e você tá perdido na cena. E aí você tá perdido na cena, que foi justamente o que o Dr. Salada acabou de falar. Não adianta você ter uma máquina super potente e você não entender quem é você na fila do pão, né? Quem sou eu na ordem do dia? Hoje, quem sou eu aqui? Você tem que ter esse entendimento. E é o estudo. É o estudo, é a tecnologia, junto com o estudo constante, junto com essa abertura de leque de possibilidades. E uma coisa importante, né, Thelma? É a vontade de aprender e observar os locais. Isso Cada mesmo. local traz alguma informação. Por mais simples que seja o local, alguma informação ele traz. Então, tipo assim, eu faz um tempo que eu não tenho atendido locais de rua. Pô, eu sinto falta de chegar daquela vibração, daquele contato. Né? Eu acho que hoje eu já talvez estranharia um pouco o cheiro do sangue, coisa que para nós que trabalhamos, quando a gente está na rua, o pessoal, que cheiro de sangue, diz, não, tá normal. Né? A gente para nós é normal.
Então, sei lá, não vou dizer que seja o certo, né? Mas é o normal, é o dia a dia. Sim, é o normal nosso, né? É o nosso então, normal. Exato, né? O normal do perito, quer dizer, assim, olha, eu vejo, né, a gente brinca, né, Thelma? A gente fica assim, eu vejo gente morta todo plantão. Isso, é o trabalho de vocês, né? Eu vejo pessoas mortas, com que constância? Todo plantão. Ainda bem que a entrevista de hoje não tem vídeo. Porque eu saí de 36 horas de plantão. Meu Deus. A noite foi um pouco pesada, né? Eu tive que passar até raspa de pó de tijolo na cara, porque eu achei que tinha vídeo. Tá cruel aqui hoje, você entendeu? Mas a gente vê muito com mais produções, né, sobre crimes e tal, tem meio que uma glamorização, né, da profissão. Eu odeio essa palavra. Eu odeio, nossa, eu odeio. O que acontece? Essa glamorização, o que acontece? As pessoas veem o lado CSI, essas séries que exato, eles têm, vê, vamos dizer, o Salário da Thelma fazendo um seriado, um monte de perito fazendo podcast, contando as histórias, eu falo, isso aí é uma ficção, tá? O dia a dia é bem diferente. O dia a dia, você fala assim, olha, você vai trabalhar, via de regra, você é um fotógrafo. E tem aquele fotógrafo que é muito chato. E você vai ter que trabalhar. Chato também. Fala do perito mas ele encontrou ao meu lado. Depois você encontrou. Tem aquele fotógrafo que é muito chato. E de repente você vai pegar aquele plantão, que você tem 10 plantão para fazer, e 9 plantão é com esse fotógrafo chato. E você vai ficar. Escolhe, né? Com quem você vai trabalhar. Exatamente, são escalas. Às vezes você consegue trocar um plantão ou outro, mas de vez em quando acontece, você tá com aquele cara, e aí? Né? E o que acaba sendo também útil, né, Tchê? Pelo menos para mim, trabalhar com vários peritos, né, durante o mês. Sim. Você pega a manha de um perito e você trabalha com mais fluidez, beleza? Né? Não, com certeza. Flui melhor o local. Mas você pega outros peritos e você fala assim, caramba, eu não tinha conhecido essa técnica, sabe? Olha como... Troca de conhecimento, né? Isso mesmo. Então, e aí o seu HD vai aumentando, né? Então, que cada pessoa tem uma experiência diferente. Então, se você trabalha uma hora com um fotógrafo, depois trabalha com outro, daqui para é o outro. Às vezes você acompanha um trabalho com outros peritos, mesmo um perito acompanhando o outro, entende? Então, é aquela situação, a troca de informação, a troca de conhecimento sempre é válido. Né? O que eu ia falar da parte dessa glamorização, porque às vezes a maioria, você quando está trabalhando em local de rua, tá? O que acontece? Você é o perito e o fotógrafo. Em São Paulo, quando em outros estados, não tem nem a carreira de fotógrafo. Às vezes é o perito sozinho, o perito com um agente, e assim ele passa o dia inteiro trabalhando. Então não tem aquele glamour, aquele óleo, perito. Não, você chega lá, tomando chuva, amassando barro, às vezes sem comer, ou comendo alguma porcaria, às vezes come, passa mal, né? Então, realmente, a vida do perito é uma vida de abdicação e de dedicação. Então, a pessoa que acha que vai entrar num mundo de alegrias, de fama e não sei o quê, tá indo para a profissão errada. A gente gosta... ainda mais que você pega a realidade do Brasil, né? Que não tem verba tanto para isso, né? Então... Ontem eu passei uma situação, tanto quanto que não tem nada de glamour, né? Nós fizemos um local e... Então a gente fez o local de rua e depois nós tivemos que ir até o pronto-socorro, onde essa vítima foi socorrida e entrou em óbito, né? Então a gente vai lá para finalizar todos os ferimentos que essa vítima tinha, porque você tem que terminar, né, essa conexão de local de crime com o corpo, né? Sim. E aí, quando nós entramos no necrotério, ele, na verdade, ele ainda não tinha ido para o necrotério do hospital, né? Ele estava ali no pronto-socorro. Então ele estava nos procedimentos finais ali para ser transportado. Nós entramos e a médica virou e falou assim: nossa, vocês vieram tripudiar em cima do que vocês fizeram? Porque esse rapaz que estava falecido ali, que estava morto, ele tinha
efetuado 2 roubos no bairro, e a segunda vez que ele foi roubar, teve um confronto policial e ele faleceu, e ele morreu, certo? E no primeiro roubo, ele já tinha ferido, né, a vítima, uma outra vítima. E aí, naquele momento, como eu falei que eu sou um pouco mais esculachada, né, a médica falou isso, o delegado olhou e fez assim, a gente tem que fazer alguns exames aqui ainda. Aí ela virou e falou assim, infelizmente eu não consegui salvá-lo, né, diante do que vocês fizeram. Aí o delegado continuou a não falar nada, aí eu, né, aí já desci do tamanco, né, e falei assim, então, cada um no seu trabalho, né? Eles tentaram matar uma pessoa, a polícia interviu e, né, teve um desfecho aí que não era o esperado. Aí ela virou e falou assim, então, só que o meu trabalho é salvar. Eu falei, não, o meu trabalho para você não, eu não tenho que nem dar satisfação para você do meu trabalho, mas o trabalho dele é roubar, é matar e roubar, né? Aí já saí com a narina aberta, porque assim, eu não preciso passar por isso. Eu, Thelma, não preciso passar pela sua opinião, você entendeu? Agora, você tem filhos que tá de madrugada aí suscetível a passar por um assalto, aonde você também pode ter o seu filho vitimado, você entendeu? E você tá nesse ambiente todo, e eu não sei da onde que vem o glamour nisso tudo. Muito pelo contrário, você sai de lá e você já vai olhar no WhatsApp se seu filho já tá em casa, sabe? Te dá um nervoso, te dá uma sensação de insegurança e até a falta de reconhecimento. Porque, assim, se teve um confronto, não sou eu que confrontei o cara. Não sou eu. Respeita a minha profissão, eu também estou respeitando a sua profissão, mas faz parte do meu procedimento ir até lá. E eu não preciso ouvir esse tipo de desaforo. Guarda para você, né? Guarda para você, ou conversa com outra pessoa, mas não ataque uma equipe do qual você não sabe nem o que aconteceu lá fora, né? Então, esse glamour, ele não existe. O glamour de você chegar numa cena e ser ou não uma pessoa do crime, mas que tem mãe. E daqui a pouco chega a mãe chorando no local. Não tem como você não se comover, pelo menos eu que sou mãe. Sim. Você entendeu? Você atender um local de uma criança, como eu peguei o mês passado, que ela morreu sob espancamento. Ela morreu sob espancamento. Não tem como você não olhar para esse provável autor e tentar pegar ele pelo pescoço. Mas ali você tem que, sabe, estar pleno, né? Saber que você não faz parte desse processo, ele vai ter que ser julgado. Então, assim, aonde tem glamour nisso tudo? Aonde tem glamour você entrar numa cena dessa e se deparar com perdas, com absurdos, né? A pessoa... A própria cena do crime também, né? Você te matar por causa de um celular, você entendeu? Então, assim, você fala, que mundo que eu tô? Que glamour é esse? Não tem glamour. Não tem. Né? Até ia comentar que o trabalho de vocês não é importante só para descobrir quem fez, mas também para que a justiça seja feita, né? Que eu acho que isso para mim é o que mais chama a atenção, que é vocês que mostram ali as provas, né, físicas que vão ser usadas para colocar aquela pessoa atrás das grades, né? E até as qualificadoras desse crime, né? O quanto que a pessoa agiu com crueldade ou sob emboscada, né? Ou não deu nenhuma chance de defesa para a vítima, né? Principalmente nos casos de feminicídio. Então ali você faz aquela análise pericial a fim de também levantar as qualificadoras de uma maneira técnica e não de uma maneira de opinião política ou não, né? Não é uma opinião pessoal você falar que a pessoa sofreu tortura. Né? Que a pessoa passou por uma qualificadora ali que é requinte de crueldade, né? Você vai para a parte técnica desse assunto, né? Você vai provar por A mais B tecnicamente que aquela qualificadora existiu, que é o que vai aumentar a pena, né, desse criminoso.
Tem algum caso, assim, que chamou a atenção de vocês justamente por conta do que vocês estavam enxergando na cena do crime? Talvez que não fizesse sentido ou que fosse algo que vocês nunca tivessem visto? Que vocês consigam lembrar? Então, até tem, Acho né? que é tanta coisa, né? Isso mesmo, é exatamente isso. Você tem que buscar lá nos arquivos e tal. Sim. Realmente tem. No momento, agora não me vem nada em mente, mas assim, realmente tem. Mas eu não consigo, no momento, lembrar de nenhum específico, não. Não, tudo bem, sem problema. É que assim, todo trabalho que é pericial, o que acontece? A gente, eu costumo falar assim, a gente trabalha para ir à busca da verdade. A gente quer trazer a verdade dos fatos, como eles aconteceram, as situações que eles aconteceram, para que os operadores do direito consigam fazer ser o mais justo possível, né? Sim. Então, eu acho que o trabalho pericial está muito nesse sentido. Então, às vezes acontece, vamos dizer, da pessoa dentro de uma violência sexual, não só a violência sexual, a gente tem que entender que antes ou durante que aconteça uma violência sexual, tem uma violência física, de agressão, de mordida, de espancamento, de submissão da vítima, até normalmente a morte da vítima. Então, tudo que a gente conseguir levar de detalhes de um crime horrendo desses aí, tá? Eu acho que vai ser uma verdade que os jurados vão ter que conhecer para poder avaliar melhor a situação de um indivíduo que comete esse tipo de barbárie. Então, tudo que informação que eu tirar, olha, a vítima levou pancada na cabeça, ela foi arrastada, ela foi espancada, ela foi violentada, ela foi judiada, ela foi, sabe? Eu tenho que tentar levar todas essas informações para que os jurados também fiquem tão chocados quanto eu numa cena de crime. Para conhecer o que o autor é capaz de fazer, o que ele fez, o que ele é capaz de fazer e o que é capaz de fazer de novo, né? Então ele tem que ser retirado da sociedade. Então o objetivo do que a gente tem é sempre de ilustrar, perpetuar e ilustrar a verdade, né? Para que seja feita a justiça. Sim. E para vocês, assim, vocês tiveram algum caso que foi mais marcante, assim, pessoalmente? Seja, sei lá, o primeiro trabalho ou o que mais teve atenção? Eu sei que vocês trabalharam... O Salah trabalhou no caso Richthofen, né? E vocês trabalharam juntos no da Elise Matsunaga. Mas tem algum outro, assim, que vocês... Olha, sei lá, tem mais... Tem um caso que, casualmente, eu estava com a Thelma, também, que foi na Zona Sul, no Grajaú, que foi uma mulher que estava... A gente fomos acionados para o encontro de membros picados num terreno. Então nós estávamos registrando, aí avisaram para a gente, olha, o terreno aqui perto está a cabeça da vítima. Aí terminamos, fomos para lá onde estava a cabeça da vítima. Aí depois, nesse meio tempo, levantaram onde estava o corpo, o tronco da vítima. E aí então nós fomos na casa fazer o trabalho. E aí identificaram que ela morava ali perto, né? E o filho, aqueles demo, sei lá, né? Gótico, de preto, com os pintados na parede, não sei o que, aí vem a história que a mulher estava separada há pouco tempo e ela queria que ele ajudasse nas atividades da casa. O moleque tinha 17 anos, acho que ele achou muito pesado, então resolveu matar, esquartejar a mãe. Caramba! Né, soltar os pedaços na área. Então, um moleque picotando a mãe por um motivo assim... Com a ajuda da namorada? Com a ajuda da namorada e do amigo. Nossa! Então, você chega assim num caso desse, a gente, puta, que sociedade que a gente vive.
E a namorada sendo presa perguntou pro Salada assim: ai, vai demorar muito? Porque eu tenho prova hoje, não foi, tchê? Tem prova, não, você não vai, você vai estar presa. Não, mas eu tenho prova amanhã. Total negação da realidade. Nossa, é ridículo, Caramba. né? E o moleque que tava junto, a gente conversando com ele, na boa, sem arrependimento nenhum, tranquilão, na paz, sabe? Nossa, Então, eu acho que isso aí também mexe bastante, né? Não é só o fato de, o corpo lá tava num estado horrível, mas também as pessoas responsáveis, né? A reação delas. E a motivação que tiveram. E não tem um arrependimento, e não era uma pessoa qualquer, era a mãe dele. Sim. A mãe. Então, às vezes a gente vê assim, a mãe que mata filho que mata pai, não sei o quê. Nossa, isso aí acontece. Parece incrível, mas isso aí acontece. Uhum. Para mim, eu passei alguns casos marcantes na minha carreira, que foram, assim, casos até com diferentes entre eles, no quê? Você tem os casos que marcaram para mim, pela minha falta de maturidade, né, que eu tinha no começo de carreira. Então, hoje eu faria totalmente diferente, mas acabou dando certo, né, mas eu faria bem diferente. Então, caso Maníaco do Parque, para mim, marcou demais. Eu era nova na carreira, né, então eu não tinha aquela visão do tripé, lembra? Que eu comentei? Então, assim, a posição do corpo sugeria que esse corpo ficou naquela posição, apoiados pelos cotovelos e pelos joelhos, né? Como se ela tivesse... que é chato falar isso, né? Mas ela enrijeceu daquela maneira. Então, hoje, eu tenho conhecimento de quanto tempo demora para um corpo começar a enrijecer. Então, ela não foi morta naquela posição. Quer dizer, ela foi morta naquela posição e permaneceu X horas ao ponto de enrijecer naquela posição. Então, eu não tinha maturidade na época. Hoje, eu entraria nessa cena e ia falar, para tudo que a gente está diante, né? Então, são casos que marcaram. Muitas vezes a gente atende locais onde o entendimento não está muito claro da causa-morte. Então, a gente acompanha esse corpo até o IML para, junto com o médico legista, ali entender a causa-morte, né? E um dos meus arrependimentos foi acompanhar o caso da Raíssa, que é uma menina autista que foi amarrada numa árvore e morreu sob tortura. Ela tinha 9 anos e quem matou foi um menino de 12. Então, quando eu acompanhei com o perito a autópsia desse corpo no IML, e aí eu fui vendo aquele corpo limpo, né, pequenininho, e vendo todos os sinais de tortura que essa menina teve, aquilo me fez muito mal, que eu tive que sair no meio da autópsia, e eu falei, não vou acompanhar, eu saí, né, e aquilo me fez muito mal, porque essa realidade da autópsia é rara, né? Não faz parte do local de crime para mim, enquanto fotógrafo, porque lá no IML vai ter outro profissional, né? Isso. Então, eu ter acompanhado aquilo me fez muito, muito, muito mal. E um outro local que, assim, me chocou bastante foi o caso Renan. Então, você vê que são motivos diferentes, né? De eu não ter maturidade, o outro de eu não ter, digamos que assim, ter me sensibilizado demais com a vítima, né? E o terceiro, que foi o menino voltando da escola à noite, faculdade à noite, junto com a namorada, e vem o autor ali de moto e subtrai o telefone dele, e na hora que ele vai subtrair o telefone da namorada, o menino se coloca na frente e toma um tiro na cabeça, né? Por causa de um simples celular. E essas imagens chegaram para nós, né, via WhatsApp, grupos, tal, antes mesmo da gente ir para o local. Então, quando a gente olha a cena,
ele não teve contato nenhum com a vítima, assim, físico. A gente não tinha campo pericial para achar algum material biológico do autor. Sim. Então a gente já foi pro local com uma sensação de derrota, né? De não iam conseguir pegar, né? Isso mesmo. E aí, quando a gente chega no local, tá o tio da vítima, né? A gente fez o local do menino Renan, e o tio da vítima vindo abraçar a gente e parabenizar a gente pelo trabalho e falando assim, eu confio em vocês, eu sei que vocês... sabe, e a gente ali, um olhando pro outro, como dizendo... aonde a gente vai buscar alguma coisa aqui, sabe? Então, pericialmente, você não tinha nada, né? Não tinha, porque eles tinham uma certa distância um do outro. E aí a investigação conseguiu, através de imagens, né, de radares, tal, enfim, conseguiu lograr êxito em prender esse autor na mesma semana. E aí nós pedimos as vestes dessa pessoa. E aí, nas vestes, né, esse motoqueiro, ele simulava ser um entregador, então ele tinha aquela bag nas costas, e veio um fragmento minúsculo de sangue na alça da bag. Aonde veio positivo o sangue do Renan, né? E aí você coloca de fato esse autor na cena do crime. Então, assim, a gente só conseguiu obter isso depois, durante a investigação. Mas falando apenas da cena, você sair da cena se sentindo um derrotado, né? Ainda o parente da vítima afirmando ali, vocês são foda, vocês vão achar, obrigado por vocês estarem aqui. Aquilo trouxe um sentimento durante aquela semana toda muito ruim, muito ruim, sabe? Que você cobraram fala, muito mais, né? Isso mesmo. Então, são casos que marcam, né? São casos que, infelizmente, marcam de um jeito ruim, né? A trajetória profissional ali. Com certeza. E para finalizar, então, eu só queria que vocês falassem um pouquinho dos casos que vocês vão abordar nessa segunda temporada, se vocês puderem dar um spoilerzinho, assim, pra gente. Ou não necessariamente dos casos, mas o que a gente pode esperar aí, de vocês têm de diferente. Não, a gente até tem, assim, um spoiler básico, né? 22h55, toda segunda no EXN. Esse é o spoiler, entendeu? Não, tô brincando. Não, muito bom. Essa temporada a gente tem casos até que não aconteceram no Brasil, né? Então, eu sou um pouco tendenciosa, eu já sei em experimento o preferido do Salada, né? Mas em local, em cena de crime, o meu preferido é um caso que aconteceu na Argentina. Uma coisa assim, então dá o resumo do resumo, praticamente de uma queda acidental, né? Vira um homicídio. Com características absurdas, né? Absurdas. Eita. Então, foi um caso que até eu estudei bastante na Argentina. Esse caso tem mais de 70 documentários. É um caso que você chegou na Argentina, fala assim, onde tem tango? Ali. E o caso Maria Marta? Ali, você entendeu? Então, virou quase um patrimônio cultural ali da Argentina, né? É um caso totalmente interessante. É muito bacana. E o experimento que o Perícia Lab trouxe, aquela tentativa de convencer o público da primeira natureza que foi dado no crime, a gente viu que, assim, a gente tentou de todas as formas, né? E aí é o que deixa o caso mais legal ainda, porque, falaram que era uma queda acidental. A gente tentou de todas as formas reproduzir essa queda acidental. Então foi divertido. E não deu certo. E aí esse corpo sofre vai passar por um processo de exumação. E aí vem a cereja do bolo e a partir daí eu não falo mais. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Muito bom. Se o Salada quer complementar alguma coisa? Não, é que nem a Thelma falando em termos de experimento. Teve um experimento de um acidente que aconteceu em Niterói, em 61,
que houve a queima de materiais, tá? Então, eu fiquei, de uma certa forma, foi num circo, eu fiquei assustado com, dentro do nosso experimento que nós fizemos, a dificuldade de controle que nós tivemos foi enorme. Isso que tinha o bombeiro com o extintor, com tudo à mão, e a gente estava com dificuldade de controlar 1 metro quadrado, ou menos, meio metro quadrado queimando. Sim. Né? Então, realmente foi um experimento que me assustou. Eu imagino essa situação, com esse meio metro quadrado aconteceu isso. O que aconteceu na verdade, com um circo com, sei lá quantos, 500, 1.000 metros quadrados de fogo, a dificuldade ou a impossibilidade de se extinguir esse incêndio. Então, para mim, como experimento, eu acho que foi assustador. Foi algo que te surpreendeu Me mesmo. surpreendeu demais. É claro, pericialmente, se fala do caso da Maria Marta, pericialmente para nós, que eu e a Thelma, nós somos criados dentro do homicídio de autoria desconhecida. É claro que toda parte, onde você falar que tem um homicídio, a gente sente coceira nos dedos, sente aquela pulga atrás da orelha, a gente já quer, deixa eu cheirar isso aqui para ver se o cheiro tá diferente, né? Isso aí é claro que coça pra gente. A gente fica com urticária no corpo inteiro. Né? Já é instinto, né? É instinto, isso aí não adianta. Mas, como experimento, eu digo que esse do incêndio foi algo assustador, a dificuldade que se teve. Assustador, porque a gente imagina meio metro queimando e a gente transporta isso para a realidade do que aconteceu. Nossa, aí de assustador vira desesperador. Sim. Tá? E o que tá legal na segunda temporada é que você tem aí até crimes praticamente não esclarecidos totalmente, como o Pico do Marins, né? Sim. Você tem crimes aonde, na minha opinião, né, é uma opinião só minha, aonde a vaidade fez com que outras vítimas morressem, né? Você tem um crime aí que aconteceu durante 14 anos. E daí, durante 14 anos, elegeram determinados autores, esses autores foram condenados, foram presos e depois o crime continuou acontecendo. Então você fala assim, até que ponto a vaidade de você, que é o começo da nossa conversa, se você não abrir o leque de possibilidade e esgotar todas as possibilidades, você não vai conseguir convencer, você não vai bater o martelo naquela cena, né? Então, que é o crime dos meninos, né, do Maranhão. Então, durante 14 anos, né, você vê esses crimes acontecendo, pessoas condenadas, presas, e depois ele volta a acontecer, ou seja, alguém falhou, alguém errou, vidas podiam ser poupadas, né? Então, a gente ir buscar esses casos, Pico do Marins, os meninos do Maranhão, até o maníaco do Trianon, casos que marcaram São Paulo, Brasil, né? E agora a gente está trazendo para o Perícia Lab com outro entendimento, porque é uma outra época também, né? Até de tecnologia, o que a gente tem hoje, o que tinha na época, e mesmo assim na época esclareceu ou não esclareceu, né? Eu acho que está muito, muito, muito legal essa segunda temporada em crimes que realmente vão aguçar a curiosidade das pessoas. Muito bacana. O trabalho ficou muito chique. Ficou chique. Ficou chique. Então, que dia que é que saem os episódios? Segunda-feira, às 22h55. No canal EXN. EXN, isso aí. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu adorei a conversa. Obrigada a você. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês também. A gente vai legal. acompanhar muito aí obrigada. o Perícia Lab. E não sei se vocês querem finalizar aí com algum recado, ou não precisa. Assistam.
Assistam, programa, porque gente. eu já tô com mais uns 10 crimes pra terceira temporada, entendeu? Já tá a cabeça ali funcionando a mil. Isso mesmo, você entendeu? Eu já elegi mais uns 10 crimes aqui, as pernas já estão aqui vibrando, né? A gente aqui também é assim. Eu tenho assim, a minha aba de favoritos é só de crimes que eu quero contar no podcast. E outra, eu acho o nome CSI Miami muito bacana. Ai, CSI Las Vegas, CSI Miami, bacana. Sony EXN, o negócio é Perícia Lab. Não, CSI Brasil, você vai ver. CSI Brasil. Muito bom. Somos então, tão bom quantos, hein? Somos tão bom quantos. Muito bacana mesmo. Gente, muito, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, gente. E para os nossos ouvintes, semana que vem a gente está de volta.